Olá, eu sou a doutora Tayane, estou acompanhada da minha sócia-irmã, como a gente já comentou, dupla sertaneja. Olá, pessoal! Nós estamos começando mais um Primecast. E hoje, eu confesso, Thaís, que eu tava um pouco nervosa. Eu também. Porque eu achei que ela fosse bem séria, assim. Mas não, agora você até comentou, né? Ai, Thaís, eu acho que ela é bem séria. Aí agora eu tô tão aliviada, porque a gente já descontraiu aqui, já conversou. Então, vou apresentá-la. Doutora Aline Tomazelli Pérez Tomazoli. Isso a gente vai abordar depois. Cirurgia Vamos dentista. explicar o porquê, né? Cirurgia dentista UEM, endodontista UEM, mestre em odontologia integrada UEM, docente Unifama. Doutora Aline, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui, viu? Eu já comentei, né? Eu vi essa novidade de vocês aí, esse podcast, venho acompanhando. E pensava, nossa, que interessante. Aí quando eu recebi o convite, falei, ai, que delícia. Isso eu acho tão engraçado, porque bastante gente fala assim, ai, eu quero, mas ninguém tem coragem de vir e falar, ai, deixa eu participar. Lógico que não. Não, e a gente quer que as pessoas, tipo assim, quem quiser, fala, né? Não, a gente quer ir, porque às vezes a gente fica até meio assim, né? A Será gente que a gente tem convida? medo de convidar. Será que não convida, né? Olha, então agora para quem tá ouvindo, né, vendo, já sabe que não é assim que funciona. Porque eu também tinha essa sensação. Falei, nossa, que legal, né? Porque a gente não sabe exatamente quem vai ser, por que foi convidado, e quem foi convidado. Falei, quem sou eu? Então, fica quietinho. A gente quer conhecer todo mundo, a gente adora as histórias. Acho que, como a gente falou no começo, todo mundo tem algo para contar, para acrescentar, para ensinar. É uma troca muito gostosa. Sim. E as histórias de vida, além de inspirarem, né, servem como exemplo. Eu gosto muito também, mesmo na conversa com o paciente no dia a dia. Então, assim, a gente aprende demais. Então, acho que é uma forma muito bacana, né? A comunicação é necessária. Sim. Quem é a doutora Aline? Vamos começar pelo sobrenome? Vamos. Tomazelli Pérez Tomazoli. É outra dupla caipira, né? Tomazelli e Tomazoli. Meu marido Poderia Tomazoli. ter trocado de faculdade. Exatamente. E pro meio artístico. Eu e meu marido nos conhecemos na infância, na escola. Então, desde aquela época, tinha aquela coisa assim, mas vocês são primos, né? Será que vocês são parentes? A gente comenta, pode até ser que seja, né? Um erro de cartório, alguma coisa lá atrás, mas não sabemos. Eu falei, a sorte é que eu tenho outro sobrenome, então nossos filhos ficaram Pérez Tomazoli. Mas assim, os pais, vocês, claro, perguntaram, né? Assim, e não chegou a um... Não, porque o Tomazelli é da minha mãe, a família da minha mãe é do estado de São Paulo, a família do meu marido é toda de Minas, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma relação que a gente saiba que possa ter existido lá atrás, né? Mas por ser tão parecido, a gente acha que pode ter algum vínculo, mas não sabemos. Então é a dupla caipira, Tomazelli e Tomazoli. Tinha que ser, né? Tinha que ser, é verdade. E vocês se conheceram no colégio? 12 anos? 12 anos no Colégio Santa Cruz, nós estudamos juntos por um bom tempo, né? Mas era criança ainda. E depois, na adolescência, quase na vida adulta, 18, 19 anos, a gente se reencontrou e começou a namorar e já tá junto até hoje, né? Faz 28 anos isso. Nossa. Um tempo enorme. Era pra ser mesmo, Era pra né? ser, era pra Doutora, qual é o segredo para mais de 20 anos de casados? Pois é, 22 nos dias de anos hoje. Já. Olha, a gente tenta, dentro do possível, conversar bastante, né? Trocar ideias e tentar se aproximar. A gente tem muito a questão de Deus na família, né? A nossa família é prioridade, nossos filhos, a gente tem filha adulta já, e mesmo assim a gente continua muito próximo, sai junto, vai na casa da avó junto, né? Vai ao mercado junto. Então são coisas simples, mas que a gente considera como o correto e o necessário, né? Se você não tiver um vínculo de assistir um filme junto em casa, as refeições a gente procura sempre fazer junto, né? Então, são coisas pequenas, mas eu acredito que é o que funcione, né? Pelo menos para nós, graças a Deus, funciona. Acho que a gente está no caminho certo. Você já está com bastante tempo, eu que tô. Vou fazer 10 anos de casada o ano que vem. Mas já é um tempo bom, Mas né? são essas coisas mesmo que a gente prioriza, assim, as refeições, o máximo que a gente puder, sempre juntos, fazer coisas normais do dia a dia, né? Isso passa de pai para filho, né? Porque a gente veio dos nossos pais assim, né?
Sempre Nosso pai brigava muito, né? A gente tinha que estar na hora do almoço em casa e do jantar todos juntos, assim. Então, por isso que eu falo, são coisas simples. E hoje com a história de celular, de computador, se a gente não segurar um pouquinho, você vai estar o tempo todo cada um no seu celular, né? Então, a gente faz isso. Tem muitas horas que, muitas vezes, você tá lá no sofá, por exemplo, você vê que cada um tá vendo uma coisa, mas, às vezes, o fato de mandar, a gente manda, ó o que eu vi, manda no grupo da família, sabe? É uma coisa, isso acontece o dia todo entre nós. Então, por mais que hoje tem isso, essa tecnologia que acaba separando um pouquinho, você tem que cuidar, né? É um cuidado. Legal também abordar sobre Deus, né? Como é importante a gente ter Deus na família e passar isso para os nossos filhos. Exatamente. Né? Nós, enquanto tínhamos eles criança, sempre, né? Todo domingo era a nossa rotina, ir à missa com todos. Às vezes as pessoas comentavam, é tão bonito ver vocês, né? Com eles. Aí depois que cresceram, hoje já não é tão fácil assim, né? Sim. Levar todos, seja por vontade deles, que às vezes não tem, ou seja por compromisso, um tá na casa do namorado, outro, enfim. Mas a gente tem as mesmas premissas, né? A base foi feita. Exatamente. Né? Então, às vezes acontece, por exemplo, a Fernanda vai pra missa, mas vai só com o namorado, porque não bateu o horário com a gente, né? O Guilherme vai com um amigo, enfim. Mas continua as mesmas, né? E continua. Então, porque isso foi a base, né? Então, eu acredito muito nisso. Nós acreditamos muito nisso, que se não for feito esse costume, essa coisa de família desde pequeno, depois é muito difícil você conseguir, né? Sim. Vai falar, mas o adolescente, ele não quer, nunca mais foi na casa da avó. Se ele nunca foi desde pequeno, se ele não tem o hábito, ele não vai mesmo, né? Então, acho que essas coisas... E tem a fase que eles não querem, né? Que eles começam a reclamar, né? Ai, mas eu vou ter que ir. Vai, ter que ir. Os meus falam assim, mas se eu sou obrigada a fazer, eu falo, obrigado. Não, mas a gente gostaria muito que você fosse. Às vezes eu falo assim pra eles, eu falo assim, nossa, tomara que os filhos de vocês não falem isso. Porque daí eu vou ser a avó, no caso. Falei, imagina você querendo ir na minha casa me ver e os filhos de vocês. Porque, doutora, você tem 2 meninas. Geralmente a menina traz o marido, né? Mas a gente que só tem menino. Ai, meu Deus, isso já me dá um desespero. Esse já tinha uma colega contando, ela falou assim... Não, porque quando eu comecei a namorar, ele não desgrudava da mãe dele. Tinha que almoçar todo domingo com a mãe dele. E tudo falava com a mãe dele. Eu falei assim, mas você é mãe de menino, né? E agora você não quer que seu filho seja assim? Desculpa, mas eu sou egoísta, eu quero. Exatamente. Não, gente, é difícil. É o que a gente tava comentando, né? Se a gente pudesse, a gente queria eles só com a gente o tempo todo, né? Mas às vezes eu chego da minha mãe, aí elas falam, cadê o Vinícius? Eu falo, tá na Bia. Elas, de novo? De novo. Eu sou bem ciumenta com os sobrinhos. Não tem jeito, eu sou também. Eu brigo com as minhas, eu mando mensagem, falo assim, vocês não vão encontrar a titia esse final de semana? Elas dão risada, né? Não, tia, eu vou dormir na casa da amiga e tudo. Eu falo, ai, meu Deus, é assim, né? A gente quer eles próximos, não tem jeito. Doutora, e quem foi doutora Aline na infância? Olha, eu... bailarina, desde sempre. Gente, quanta dentista bailarina. Por isso que elas têm essa postura. Sim, faltou isso pra gente ter postura, fazer balé. Lá do Santo Inácio, a gente veio capenga. A gente veio do sítio. Não tinha balé. Não tinha. Tanto é que quando você pergunta, a primeira coisa que vem, né? Porque é uma coisa que fez muito parte da minha vida. Sempre gostei muito. Fui bailarina até início da vida adulta. Falo que sou ainda, mas sou aposentada. Né? E eu sou a filha mais velha, então eu nunca fui, assim, de ter muito amigo, de sair muito. Eu sempre fui mais quieta, assim, vivia dentro da escola de balé, os compromissos que tinha geralmente era envolvida com isso, a gente viajava bastante para dançar, né? Então, lógico, eu tô falando isso a partir de 8, 10... Não, comecei com 9, tô falando mais na fase aí de 12 anos, né? Agora, antes disso... muito tranquila, né? Assim, a filha mais velha, muito Quantos próxima irmãos? de pai e mãe. Eu tenho uma irmã e um irmão. Também são 3. Somos 3, eu sou a mais velha. Perdi meu pai muito cedo, eu já tinha 20 anos, então, assim, a lembrança que eu tenho mais de infância com meu pai, assim, deu até essa fase de 12, 13, depois meu pai continuou, lógico, mas eu já estava maiorzinha, né? Mas meu pai sempre foi muito presente, né? Lembro do dia que comprou a bicicleta para mim, minha mãe ficou brava porque disse que era muito cedo e era perigoso eu cair, né? Então, são coisas, assim, bem de criança mesmo. Mas, graças a Deus, uma vida bem tranquila. Pô, graças a Deus. E dá pra ver que você tá passando pros filhos, né? Exatamente.
de família, né? E agora vamos entrar num tema que a doutora já falou que vai ser bem legal de abordar. A gente sempre pergunta, a odontologia sempre foi um sonho de criança, como veio a odontologia? Sim. Mas aí a doutora vai explicar outra parte. Odontologia é a minha realização, né? Eu falo, às vezes eu pareço criança, assim, falando muito disso, tudo. Eu vivo em estado de graça, assim, gosto muito, sou muito agradecida por hoje ter essa profissão, mas que nem sempre foi, né, a minha. Eu sempre gostei da odontologia, não sei, assim, não tenho ninguém na família, nada, mas sempre foi uma intenção. De criança, já? Na época de pré-vestibular, essas coisas. Mas aí, como eu sempre dancei, né, sempre fiz balé, sempre viajei com isso, e enfim, adorava, na minha cabeça eu tinha que fazer algo que me permitisse continuar dançando. Faculdade de dança, na época, a mais próxima era Curitiba. E meu pai não queria que eu morasse fora. Aí eu falei, então eu vou fazer educação física aqui em Maringá. Né? Era esse o pensamento, entende? Porque assim, eu vou fazer educação física mais próximo da dança, que eu adoro, e aí eu continuo. Então eu optei por fazer educação física. Fiz na UEM, passei no primeiro vestibular com 17 anos e comecei a fazer. Só que daí eu vi que não era bem isso, né? Eu via outras coisas lá dentro, não ia só dançar. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu falei, ai, não é isso, eu não quero, não é isso que eu esperava. Só que foi o ano que meu pai faleceu. E eu, por ser irmã mais velha, né, a filha mais velha, tudo, a minha mãe falou, ai, Aline, você só falta um ano, termina a faculdade, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente. E aí eu terminei. Comecei a trabalhar no Colégio Santa Cruz, que é onde eu estudei a vida toda, né? Então, assim, foi muito bom para mim estar lá. Eu fiquei muito feliz fiz o meu estágio obrigatório da faculdade, fiz lá, já fiquei trabalhando. Então, as coisas foram acontecendo, né? Eu me formei, comecei a trabalhar. Logo eu casei, logo tive a primeira filha. E sabe quando as coisas vão acontecendo? Entendi. E aí eu já estava feliz ali com a educação física. Né, apesar da odontologia nunca ter saído da minha cabeça, eu fui levando. Só que daí passaram-se 13 anos. Nesse meio tempo, eu já vi que, não, eu preciso fazer outra coisa. Eu tô feliz aqui, mas ainda não é só isso que eu quero, sabe? Então, a odontologia começou a voltar muito na minha cabeça. Eu quero fazer. Só que eu já não acreditava tanto que seria possível, porque, né, eu já estava casada, já tinha filho. Já tinha os 3, então. Mas antes, esse desejo já foi antes. Desde a minha primeira filha, né, desde quando ela nasceu, tudo, eu já comecei a pensar. Só que eu não tinha essa coragem, assim, eu digo coragem até de assumir esse desejo, entende? Entendi. Eu tinha até um pouco de vergonha, às vezes, de falar, gente, mas você é casado, você vai fazer outra faculdade, né? Não sei, era essa a minha mentalidade. Mas aí isso foi medo do preconceito, É isso, assim. Um pouco isso, Aí, isso foi passando. Chegou um tempo que eu falei, não, eu tô ficando, sabe, muito aquietada. Eu acordava para ir trabalhar e eu já via que eu não ia animada, né? Aí, conversei com meu marido e ele falou, não, você tem que fazer o que você tem vontade. Mas, mesmo assim, eu não tinha coragem. Aí, em 2011, eu optei fazer uma especialização. Eu falei, eu vou voltar a estudar, então. Se eu não tô com coragem para odonto, eu vou voltar a estudar. Fui para a UEM fazer uma SP em Anatomia e Histologia Humana. Aí, pronto, foi em 2011 isso, né? Aí eu já comecei a ficar feliz. Falei, ai, que delícia, né? Sempre gostei de estudar, tudo, voltei. Me deparei com a professora Josiane, ela sabe disso, essa história. Quando ela me ouvir, ela vai lembrar. Sempre tem um mentor. Sempre, né? Então, nós começamos... Muito importante honrá-los. Nossa, com certeza. Eu agradeço ela muito, ela é uma querida. Hoje ela é minha paciente, ela é minha amiga, né? Então, ela foi o primeiro contato, ela era coordenadora do curso na época e ela falou, logo nas primeiras semanas, gente, vocês precisam escolher, dentre os professores que vocês vão conhecer, vocês têm que escolher um orientador, já, no início, né, da pós, ia durar 2 anos. Naquela aula mesmo, fui falar com ela, falei, olha, meu santo bateu com você, eu gostaria que você fosse minha orientadora. E assim foi. Na semana seguinte foi feito o sorteio, olha como são as coisas, né, tudo é por Deus. Ia fazer um sorteio de temas para que a gente já durante a pós trabalhasse nesse tema para que depois virasse o TCC nosso e tudo. Fomos sortear o meu, seios paranasais. Né? Sério? Seios paranasais. E na hora eu nem me toquei muito. Comecei, na época a gente ia muito em biblioteca, né? Fui para a biblioteca da UEM, aonde que tinha os livros? Na área de odontologia, né?
Falei, gente do céu. E aí eu contei todo esse meu desejo, coisa pra Josi, que era a minha orientadora. Ela falou, não, então você vai fazer odonto. Eu, Josi, mas como que eu vou passar no vestibular? Eu não posso fazer faculdade particular porque é muito caro, né? O curso de odontologia, tudo. Não. Quantos anos você tinha na época? Posso perguntar? Claro, 33 anos. 33 já. Aí ela falou, não, você tem toda a condição, você gosta muito de estudar, né? Tudo, você não tem que ficar pensando nisso. Você vai se preparar e vai fazer. Aí aquilo já, sabe quando você te encoraja, assim, né? E eu continuei na pós, 2011 todo. Aí, 2012, eu fui lá e fiz o vestibular de verão. Falei, vou fazer pra ver, né? Não tinha estudado, mais nada. Eu fiquei em 41º. 41. Doutora, que inteligente. Isso que eu ia falar. Porque eu, com 33 anos, lembrava nada que eu tinha aprendido. Aí eu falei, bom, não fiquei tão mal assim. Aí, o que eu fiz? Comecei a fazer cursinho. Daí eu fiz cursinho do dia do resultado do vestibular lá até o outro vestibular, um semestre. E aí passei, né? Aí isso, cursinho, você não abandonou a educação física? Isso, não. Daí eu comecei, o cursinho deve ter começado lá para março, por aí. O primeiro mês, março, eu ainda estava trabalhando. Eu falei, não, também não dá para ser loucura, né? O meu filho mais novo tinha 2 anos de idade, eu trabalhando, fazendo cursinho, falei, não, daí não vai dar. Aí nós conversamos em casa, conversei, pedi demissão do trabalho. Também foi difícil pra mim, porque, né, é muita novidade, mas saí. E uma vida, né, ali no Santa Cruz, né? Uma vida inteira. Mas outra pessoa também, que era a diretora na época, Ana Tereza, que é uma querida, eu contei toda a história, falei, ela falou assim, e eu já chorando na frente dela, né? Ela falou assim, Aline, existe vida fora do Santa Cruz. Até me arrepia, né? Então, assim, para com isso. Se isso é teu desejo, se é teu sonho, você já cumpriu o seu papel aqui, você já foi aluna, você é professora, agora você é mãe de aluno, então, assim, o seu vínculo com a gente vai sempre continuar, vai atrás do que você tem vontade de fazer. Então, são 2 pessoas que eu nunca vou esquecer, né? Sim. Porque é diferente eu contar isso, conversar isso com a minha mãe, com o meu marido, que são pessoas que, lógico, que vão me apoiar. Agora, pessoas estranhas te encorajar tanto assim, pessoas, não estranhas, mas pessoas que não são da família, né? Então, era o que eu precisava, né? Pronto, aí, depois que eu passei, entrei, ainda tinha um pouco aquela coisa, porque eu já estava com quase 35 anos quando eu entrei, em 2013. O EM é muito difícil, é a moçada só que faz, né? Hoje a faculdade particular, que nem eu dou aula em faculdade particular, tem gente de todas as idades. Mas eu pensava, gente, eu com 35 anos de idade, no meio dessa moçada de 18, 19, como será que vai ser, né? Mas, meu Deus, foi o melhor possível, assim, sabe? Não tive problema nenhum. Eu acho que é até melhor, que a gente é mais madura, né? Totalmente. O meu aproveitamento foi muito grande, né? O meu relacionamento com professores, muito bom, porque é faixa etária. Eu tive vários professores mais novos que eu, mas isso não foi problema nenhum, né? Então, eu venho de uma trajetória de 2013 pra cá, que, assim, eu não tenho... eu não fico tímida de falar, vamos dizer, mas o meu crescimento foi muito grande, né? Porque eu aproveitei tudo que eu pude na graduação. Eu saí da graduação, eu já prestei a prova da residência, eu passei em primeiro lugar na residência. E, né, de endo, que foi a área que eu escolhi. Aí eu tava terminando a residência, eu falei, bom, eu vou tentar o mestrado também. Não é assim, a docência não era um objetivo principal, mas eu falei, né, sempre gostei, quem sabe? Passei. Primeiro lugar também. Nossa, meu Deus! Eu tenho que ficar metida, né? Tem, com certeza. Tem, eu acho. Olha, eu acho assim, só de ter essa coragem de fazer... Eu tô aqui pensando, eu falei assim, eu com 33 anos, eu tava grávida do meu mais novo. Daí eu falei assim, nossa, passava na minha cabeça fazer uma outra... Eu fiz 3 especializações, né? Sim. Passava na cabeça fazer um curso, eu falei, mas... Será que eu ia ter coragem de... Porque, tipo assim, tem que ter muita coragem, falar a verdade, né? Com 33, eu tinha parado de trabalhar. Olha. Eu engravidei com 32, acho que foi isso, 31, 32. E aí eu tive coragem de falar, não, agora eu não quero, eu não tô feliz aqui no meu trabalho. E foi quando você parou? Aí eu parei, tava grávida, falei, não, agora eu vou ser mãe. Aí fiquei 1 ano parada, daí... Não aguentei. Aí tive coragem de falar, não, agora eu quero voltar. Mas a gente tem que... Agora, eu gosto muito de falar desse assunto, sabe por quê? Porque eu acredito que são histórias, como a gente falou no começo, que servem de inspiração. Sim. Quantas pessoas que têm vontade têm medo?
É claro que tem que ter um contexto, né? Sim. Eu tinha, na época, meus filhos pequenos. O Guilherme tinha 2 anos quando eu comecei nessa coisa de estudar. Então, até no dia da minha apresentação de TCC, que ele estava, eu falei, ó, eu gostaria que tivesse um diploma para cada um da minha casa para entregar, né? Porque assim, o meu marido colaborou demais. As próprias crianças tinham que entender, né, que a mãe não podia toda hora estar junto. Tinha muitos sábados que meu marido saía cedo com eles e só voltava à noite para deixar eu em casa sozinha Que estudando. paizão, que marido, doutora. Totalmente. Ele entendeu muito isso, né? Porque senão não consegue. Não consegue. Então, assim, às vezes não basta só você ter uma vontade, um sonho e ir lá e fazer. Não, você tem que ter um contexto, né? E eu acho que também é legal a gente falar que não foi na loucura. Não. Ai, sair do emprego já, não. porque hoje o povo é muito imediatista, né? Quero viver um sonho, mas faz na loucura. Tudo Assim, tem uma construção, né? Tem que. Acho tem que você que começo, acompanha né? bastante pessoas jovens na faculdade, a gente percebe que hoje eles estão bem Nossa, muito. avoados, muito. assim, tipo, não, eu não quero mais isso, tchau. Exatamente. E imediatista. Ninguém quer começar, tipo, realmente começar, não, eu tô começando agora, eu tenho mais para aprender, Isso. eu vou ganhar mais aprendendo agora do que financeiramente, vamos dizer. Exatamente. E Né? querem muitas coisas prontas, né? Acha é. que, assim, tem que ser fácil. Hoje, não pode ser muito difícil, porque eu não dou conta, que eu não aguento, sabe? Eu acho até que eu fiquei mais chata com relação a isso, porque... Gente, você acha que foi fácil? Não foi fácil, Nossa, foi não. muito difícil. Muitas noites eu dormi poucas horas, assim, né? Porque eu tinha que estudar de noite pra prova, essas coisas. Então, todas as noites eu colocava as crianças na cama por volta de 9h30, 10 horas e eu sentava no computador. A gente tem um escritóriozinho entre os quartos, então eles ficavam lá. O Guilherme ainda tinha dificuldade para dormir, ele precisava saber que eu estava ali perto, sabe? Então, tudo foi casando, assim. E enquanto eu estava lá estudando, ele conseguia dormir. Nisso, meu marido ia para a cama também, e ele sabia que eu não ia deitar antes de meia-noite. Todos os dias eu fazia isso, todas as noites eu fazia isso, independente se eu tinha prova ou não. Foi a forma que eu consegui de me organizar. Então, se eu tinha prova naquela fase ali, naquela semana, eu estudava. Se não, eu ia ler um artigo, eu ia fazer um resumo, alguma coisa, para me permitir estar sempre por dentro, né, das coisas, para não deixar acumular nada. Então, isso não foi fácil, foi muito cansativo, foi muito É muita cansativo. disciplina, né? Exatamente. E às vezes é uma disciplina que você nem sabe que você tem tanta, né? Então você tem que se propor, que nem eu. Foi uma proposta, foi uma combinação com a família, vamos tentar, vai dar certo? Não sei, vamos tentar. É uma coisa que eu quero muito. Mas eu falo assim, nem eu sabia que eu queria tanto, né? Porque não foi fácil. Nossa, é muita disciplina, né? Porque todo dia você estudar, depois de colocar os filhos na cama, porque depois que a gente coloca os filhos na cama, a gente só quer relaxar, né? Porque eles deixam a gente tão Mas eu pensava atordoada. assim, é uma fase, né? Eu pensava, eu quero essa mudança de vida, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, né? E eu não, igual eu falei, a faculdade particular era uma coisa muito longe, assim, porque eu parei de trabalhar, então uma fonte de renda nossa já, né? Na época, como eu era funcionária do colégio, as crianças pagavam, tinha bolsa. Aí você para de trabalhar, perde a bolsa. Então, olha quanta coisa envolvida, né? Eu não podia assumir. Um curso de odontologia é muito caro, né? Mesmo na faculdade pública é caro. O material né? é muito caro, né? Então, eu tinha que pensar em tudo isso, sabe? Mas deu tudo certo. Então, eu acho assim, quando tem que ser, né? Se você fizer a sua parte, as coisas acontecem. A residência foi algo que, quando eu entrei, eu nem fazia ideia, porque eu nem sabia o que era. Mas eu lembro que a apresentação da residência foi feita pelo professor Lioge, já na primeira semana de aula, e eu pensei, gente, olha, isso é bacana, hein? Será que eu me encaixo nisso, né? Então, eu sou muito assim, eu planejo muitas coisas. E aí eu vi no terceiro ano da faculdade que eu me identifiquei muito com a Endo, graças aos professores também, né? A Narumi, o Marcos, o professor Carlos, o professor Alfredo, que foram professores que me inspiraram muito. E eu falei, não, eu vou tentar a residência. Então, como que eu vou tentar a residência? Eu vou me preparar desde já, né? Então, eu sempre participei de muito congresso, apresentei trabalho e fui fazendo. Então, é uma construção. Até no dia da entrevista da residência, o professor Alfredo falou assim, Aline, é a primeira vez que alguém gabarita a prova de residência. Como que você... Uau! Como que você justifica isso? Eu falei, professor... Ele falou assim, como que você estudou? Eu falei, eu não tive um método, eu fui me preparando, eu fui fazendo tudo que eu podia, né? Tudo que eu... Acabava uma aula, tinha um assunto que eu fiquei meio em dúvida, eu chegava em casa, eu já pesquisava aquele assunto, né? Então, eu fui construindo um conhecimento. E é isso que eu tento passar para os alunos, que não existe milagre, né? Como é que eu vou chegar... Não é só ir na aula, né? Não é só ir na aula. Ontem, na faculdade, eu tenho a disciplina de anestesiologia também. Eu dou aula de endo e de anestésio.
E aí ontem foi a aula que eu comecei a introduzir as técnicas anestésicas. E eles ficavam assim, ai, professora, nossa, mas isso é muito difícil. Ai, nós vamos ter que fazer anestesia um no outro. Eu falei, vai. Então, nossa, mas quantas técnicas? Eu falei, todas, né? Então, assim, tem um medo por trás? Tem, mas tem que ter essa coisa de se maravilhar com aquilo. Você tem que querer aprender, você tem que querer ser melhor a cada dia, né? Fala-se muito na inovação da odontologia. Eu acho que a inovação começa com a gente também. Você tem que se inovar, não é verdade? Sim. Ó, que nem vocês estão aqui fazendo um podcast agora. Olha isso, é uma inovação, não é? É sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto. Totalmente. Exato. Pra gente, isso assim, traz crescimento. É só um podcast, mas tem toda uma preparação que a gente Nem tem. a gente imaginava, né? Então, e não é uma coisa que estimula? Eu aposto que isso tá animando. Não, eu tô aqui conversando né? com você e minha cabeça tá já tipo, nossa, que inspiração, eu tenho que Eu melhorar. tô pensando nas tomografias. A Thaís tá numa fase que ela tá estudando pra laudo de tomo, né? E daí... eu tô, não, vai, faz, porque eu não fiz. Sim. E agora eu tô mais focada na administração e no Pedro, né? Então, sim. É muito família e administração. Não consigo estudar essa parte. Eu falei, não, mas tô dando apoio pra ela. Não, e é isso. Aí eu fiquei pensando, né? Eu não consigo, tipo assim, eu tenho que dormir cedo. Sim. Eu não consigo... A gente também tem que saber nossos limites, eu não né? consigo dormir tarde. Só que eu tenho facilidade para acordar cedo. Então, eu estipulei assim, eu vou acordar todo dia às 5 horas, que daí eu tenho até às 6h30 para estudar ou fazer laudo, né? E daí é o tempo de eu acordar meus meninos para levar para a escola, levar para a faculdade. Sim. E daí, assim, só que tem dia que eu falho. Por exemplo, assim, hoje eu falhei. O despertador tocou 5 horas... Daí eu já comecei a conversar com Deus, comecei a agradecer e eu dormi. Só que daí depois eu tenho um outro despertador. Daí eu acordei com outro despertador, mas aí já era 5:45. Sim. Daí como tinha o podcast hoje, eu falei, ixi, hoje acho que não vai dar pra eu fazer nada. Mas é se respeitar também, né? Às vezes o fato de você ter dormido demonstra que você estava muito cansada. Será que talvez se você tivesse ficado acordada ia render tanto hoje? Às vezes não. Às vezes não, Então, quando você tem um objetivo, você se organiza para ele. Mas também não pode ser uma coisa, né, tão engessada. Tem alguma dica, sim, doutora, que você conseguia depois... Porque pra mim, nossa, é muito empenho. Das 9h30 até meia-noite estudar depois de um dia... Tem alguma coisa assim? Um café, uma coca? Uma vontade. Deus! É um conjunto, né? É um conjunto, assim, a vontade muito grande. Deus, eu tenho certeza que tava o tempo todo ali segurando meu olho, às vezes pra eu não dormir, né? Colocando 2 palitinhos. Não tem jeito. É claro também que teve dias de falha, assim, de tipo, começar a estudar, falando, não, hoje não adianta, hoje não vai, né? Então ficou meia horinha ali, vai deitar. Então, claro que existiram dias dessa forma, né? Mas na maioria eu segui. E é coca, né? Coca, o vício, a coca também ajuda. Tá explicado, agora a gente entendeu. Não precisa começar a tomar coca só pra estudar, não, tá? Mas não, a gente brinca, mas foi uma coisa muito levada a sério mesmo, sabe? E isso, apesar de eu ter tido um cansaço físico muito grande, cansaço mental também, tudo mais, não me deixou doente, né? Minha mãe falava assim, você vai ficar doente, você não pode fazer desse jeito. 3 filhos. Eu também, eu fico imaginando isso, com 3 filhos. Mas olha como as coisas são. Antes de eu fazer isso, a gente falava assim para as crianças, por exemplo, a gente vai comprar bastante livro, vocês têm que ler mais e tudo, mas eu e meu marido não lia, né? A hora de descanso era televisão só. Quando eu comecei com esse ritmo assim, gente, tem as coleções de livro até hoje lá em casa das crianças, porque daí eles começaram a ler muito mais, né? As meninas, principalmente, porque já eram mais velhas, o Gui ainda não lia, mas assim, começaram a ler, porque enquanto a mãe tá estudando, a gente vai ler. E eu falei, né? Eu falava, vamos ler um pouquinho enquanto vocês estão aqui no quarto, a mãe tá estudando. E isso virou uma rotina também, sabe? Então até isso teve mudança, assim, né? Na minha família mesmo. E eu acredito muito que serviu como exemplo, porque meus filhos hoje, né? Minha filha tá fazendo o 1º ano de medicina na UEM, com 17 anos passou em 2º lugar também. Nossa, a minha filha mais velha tá se formando em psicologia, né? Feliz da vida com a profissão, tá assim, muito encantada com as coisas. Eu sempre falei, olha, quando vocês estiverem na graduação, entenda que graduação é um caminho, mas ela não é o único caminho. Você tem que procurar vias, né? De apresentar trabalho. E eu fico muito feliz de ver, tipo, a Ana Luísa, que está quase terminando, ela é assim, ela participa de tudo que a faculdade oferece, tudo. Sorte deles ter isso, porque de um pai
nenhuma mãe falar, né? Porque eu acho que a gente não Não. teve eu isso. também Eu não. falo bastante isso, porque assim, eu fiz faculdade particular. Aham. E eu acho que a faculdade particular é muito boa, tive uma formação muito boa, mas não tem esse incentivo para pesquisa, Não. para trabalho. E daí eu vejo meu menino agora que tá na UEM, que como ele tá, tipo assim, fez um semestre, tá no segundo semestre, ele também entrou com 17 anos, tá no segundo semestre da faculdade, mas ele já fez tanta coisa, sabe? Tanto trabalho toda semana. Mãe, eu tenho que fazer um trabalho. Ai, não, porque a gente vai apresentar. Eu vou participar de tal projeto. Ai, tem projeto desafio. E tudo ele tá fazendo. Eu falo, filho, é isso mesmo. O tanto Falei, que enriquece, né? Enriquece. A graduação, a formação Eu falei dele. assim, e até porque ele faz engenharia química. Na engenharia química é muito amplo Sim. o leque da onde você pode ir. Sim. Eu falei assim, então você tem que estudar e participar de tudo para saber que direção você vai tomar depois. E isso é muito eu fico bacana. feliz Nossa, de ver totalmente. ele assim, sabe? Assim, tão empenhado. E, por exemplo, ontem eu cheguei em casa, era umas 4 e pouco da tarde, ele estava sentado estudando. E ele tinha chegado em casa na hora do almoço. Aí ele falou assim, eu tenho prova amanhã, mas eu também tenho que entregar um relatório. E ele estava estudando. Daí eu falei assim, filho, eu vou levar seu irmão no inglês. Você quer ir na academia agora ou mais tarde? Daí ele, não sei, porque... Não, eu tenho que terminar esse relatório. Mas, Jesus, por que esse menino aprendeu tudo isso? Então, Thaís, eu não que não sei, foi com a gente. Olha que orgulho. Mas eu acho... Então, É eu questão de fico orgulho maravilhada, assim, Isso. de ver... Falo assim, gente, como ele é interessado, É. assim, né? E No como início da faculdade. no início da já faculdade, o tanto de coisa que ele tá aprendendo. Ué, ele participou daquela que eles desenvolveram um site, Olha que né? Que bacana. o trabalho era desenvolver um site. Eu falei, gente, a Thaína, mas ele sabe desenvolver? Eu falei, desenvolver? Você imagina, né? E até terminar a graduação, quanto que ele vai, né, crescer nisso. Mas porque ele está procurando, né? Se você for só na aula e voltar para casa, você vai aprender? Você vai ter seu diploma? Não. Você vai ter o Vai. diploma. É, vai, o diploma vai, né? Mas você acha que o conhecimento é igual? Não é. Então é isso que eu falo. Eu falo isso com muito entusiasmo, assim, né? E às vezes a pessoa que não tá estudando ou não tem ninguém estudando em casa fala, ai meu Deus, que chata, né? Que fica... Mas, gente, não tem outro caminho. E lá em casa né? eu acho engraçado que todo mundo senta no mesmo lugar para estudar, que é onde fica a outra tela do computador, porque eu sento ali para fazer laudo, ou às vezes para assistir a aula, né? Que daí eu preciso de 2 telas. Todo mundo senta no mesmo lugar. Que a cadeira já tá fofa. A cadeira já E Já hoje, tenho- eu, enquanto docente, eu tento falar muito disso, né? Eu falo assim, que muitas vezes a minha aula, eu falo mais dessas coisas, dependendo do assunto, do que do próprio conteúdo. Porque hoje é tão fácil, né? Você, às vezes, buscar uma informação. Como que eu faço a técnica tal? O professor passou, já te ensinou. Você quer melhorar? Vai ver. Nossa, é muito fácil tem hoje, YouTube, né? informação. Informação. Tudo. Então, assim, eu não sou muito professora de rodapé de livro, eu digo, sabe? Porque eu acho que isso, o aluno consegue a informação. A experiência de vida, ou a forma de estudar, o que fazer, eu acho que é minha função falar isso. Porque eu também não tive. Meus pais não estudaram, né? Então, meus pais não conseguiam falar essas coisas pra mim. E o meu marido também não teve, né? Então, a gente sabe que a influência que nós tivemos com os filhos faz diferença, porque a gente está vendo o reflexo. Sim. Então, se eu posso fazer isso com outras pessoas, meus alunos, no caso, eu faço questão de falar muito disso, né? A Unifama, que é a faculdade que eu dou aula, semana que vem tem um simpósio onde os alunos têm a possibilidade de apresentar trabalho. Eu estou orientando 4 alunos, passei o trabalho para um 5º, eu não ganho nada para isso, vamos dizer, né? Uhum. Nada mais para isso, mas é a E minha deve dar função. um trabalho grande, né? Dá um trabalho, Orientar. orientar. E, como você disse, a faculdade particular, ela não tem um foco muito na pesquisa, na extensão, né? É. Então, se a gente que está lá dentro puder favorecer isso para o aluno, eu sei que eu estou fazendo parte de um crescimento diferenciado dele, Com certeza. né? E com isso eu cresço também, né? A gente sempre aprende, né? É lógico, você vai voltar, você vai ler aquele conteúdo de novo, você vai buscar um artigo atualizado, né? E reflete isso lá no meu atendimento clínico, entende? Então, é um ciclo, né? O meu trabalho hoje na clínica, ele é um reflexo da minha parte do estudo, lógico, Com certeza, né? Eu trabalho basicamente com endodontia no consultório, faço clínica geral também, mas muito pouco, mais endodontia. E tudo que eu estudei é o que eu estou aplicando lá, né? O que acontece lá de experiência clínica, eu levo para o meu aluno
mostrando o que é a realidade, que às vezes o que tá no livro não é exatamente o que acontece, a gente sabe disso. Gente, que professora perfeita para ensinar anestésio, né? Porque nada melhor que uma endodontista que sabe realmente que aquela... Tem que anestesiar mesmo. Pegar uma pulpite de um molar inferior, né? Pegar anestesia. Então você desenvolveu alguma técnica diferente, assim? Viu algum jeito que... Olha, não, eu não desenvolvi, mas eu sigo sempre a questão de complementar, né? Associar anestésico, então, assim, uma articaína sempre associada ali na região vestibular para conseguir anestesiar molar inferior com pulpite é o mais complicado, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a técnica do bloqueio alveolar inferior, ela tem um nível de insucesso grande, em torno aí de 40%, então se a gente não conseguir complementar a região, você não vai fazer, né? Ainda falo para os alunos, não tem essa coisa assim, aguenta um pouquinho, paciente, você vai aguentar, você vai passar, espera um pouquinho. Não, eu acho isso tortura, né? Sim. Então você tem que complementar o seu anestésico, você tem que entender o porquê daquela região, que doía desse jeito, né? Então é conhecimento, né? A partir do momento que você sabe o tipo de anestésico, a técnica que você pode usar, você tem que olha, bloquear. Eu vou falar por experiência, como que é? Da vida real, como diz o Pedro. Isso é porque às vezes a gente fala pra coisa e ele fala assim, isso não é vida real. Então eu vou falar com experiência da vida real. Esse ano eu fraturei um dente, um molar inferior com apertamento. Puxa. E eu vi o que era dor. Nunca tinha sentido uma dor de dente. É enlouquecedora. Eu nunca tinha sentido. Meu Deus. Aí o Odirley, a gente trabalhava, né, na mesma clínica. Eu liguei pra ele falou, não, Thaís, vem aqui. A sorte que ele tinha um espaço lá, mas eu nunca tinha sentido uma dor daquela. Então hoje eu me coloco no lugar do paciente. Porque à noite, sem brincadeira, eu tomei um Spidofen. Não, primeiro eu tomei um ibuprofeno, não passou. Aí eu fui na farmácia, eu comprei um Spidofen, não passou. Daí eu tinha em casa aquele remédio. Eu não sei. Você sabe. Que sublingual? Sublingual. Toragesic. Não Toragesic, não. Rivotril? Rivotril. Não passou. Não tinha o que passasse. Tinha que ser uns 3 Rivotril. Tinha que ser Pra você capotar, né? Não. Tipo assim, passar. Aí, tipo assim, eu conseguia dormir um pouco. E quando a gente deita é pior, né? Aí eu conseguia dormir um pouco. Daqui a pouco parecia que ia, sei lá, pular meu dente fora. Você já escutou de mais absurdo dos pacientes, doutora? Olha, eu acho os pacientes que mais... Mas igual eu, pior tipo Rivotril. Tipo Rivotril. Associação de remédio, tomar vários é normal, né? Tipo, tomei tudo que tem em casa. Eu falei, senhor, tudo o quê? Aí existem várias combinações. Mas acho que o pior até hoje foi um paciente que chegou com dente preto, tava preto, assim, ali na câmara pulpar, preto mesmo. Ele tinha colocado água de bateria do carro. É real mesmo? Sério? Mas por que isso para de doer? Diz que gente, para. Eu acho que é o que? Tem ácido sulfúrico naquela bateria? Não sei. Necrosa de uma vez? Eu acho que sim. Mas eu fiquei pensando, imagina se pinga na mucosa isso, né? O que vai acontecer? Acho que foi o de mais cabuloso, assim, que eu vi foi esse paciente. E falou pra você mesmo. Ele falou, não, eu coloquei água de bateria. Gente, porque foi um parente que falou pra ele foi lá, pegou a água, que eu nem sei que jeito que pega essa água. Também nem sabia que a bateria tinha água. Essa parte eu não sei. Mas foi o mais diferente, assim, que fizeram, né? Mas de fazer bochecho com... Como é que a pessoa falou pra mim? Com borra de café e sal, já fizeram pra tirar... Não sei, né? Se alguém fala isso, simpatia. Porque é desesperador, gente. Qualquer coisa que falar pra você fazer, você faz. Porque, e eu ainda teve assim, começou... Tipo assim, eu tinha acabado de chegar de viagem. Acho que eu fiz muito apertamento. Nossa. Eu tinha passado por uma situação complicada na viagem. Acho que eu fiz muito apertamento. E fraturou. E daí, sabe assim, quando você não quer acreditar? Então, porque tipo a Thaís fala assim, é melhor quebrar um braço do que um dente. É melhor. E sai mais barato. Sai mais barato, né? Quebrar o dente é mais caro. Né? Eu falo pros meus meninos, vocês quebram o braço, quebra a mão, quebra qualquer coisa, mas não me quebra o dente, por favor. Eu falo isso e o mais novo dela quebrou. Puxa. O incisivo central. Ai, gente. Fazendo o quê? Crianças escorregando na escola num dia de chuva. Não, sabe assim que eles vão com tênis assim e escorrega? Daí... Aí, ele falou assim que na hora ele levantou e falou assim, quebrou meu dente. Daí o amigo, quebrou. Daí ele falou, começou a chorar. Ele falou assim, mãe, mas não era de dor, era de medo de você.
Certeza, eu já imaginei na hora ele pensando assim, ai, minha mãe vai me matar. Falou sempre pra eu quebrar o braço, eu quebrei bem o vai e dente. me quebra o dente. E aí eu não queria acreditar eu falei assim, gente, não é possível, esse meu dente não tem nada. Fiz, depois até que eu falei, vou fazer uma tomo, né? Sim. Daí na tomo a gente Vou procurar alguém pra fazer uma tomo. Vou procurar alguém pra fazer uma tomo, né? Daí eu falei assim, gente, não é possível, eu não queria acreditar. Eu falei, não, eu não acredito que eu vou ter que fazer um canal. Falei, não acredito. Eu falava assim, aí eu falava assim, não, vai passar, calma, Thaís, vamos fazer um ajuste oclusal. Eu mesmo fui lá e fiz um ajuste oclusal. Olha as dicas. Daí eu falava assim, não, vou tomar um remédio, um anti-inflamatório, vai melhorar. Claro, a gente quer que não fazer. Dicas do que não fazer, vai melhorar. Aí eu falei, não, deixa eu olhar a toma. Eu olhei e falei, não. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E, tipo assim, e ainda tive sorte de não ter... Aí, quando eu falei assim, bom, vou, né, mandei, o Dai comprou o Dirley, ele olhou, ele falou assim, não, vem aqui pra gente, vou mexer no seu, tirar a sua dor, e a gente conversa. Ele falou assim, tem duas opções, a gente pode tentar, ou você já pode pensar em extrair implante. Eu não, eu quero tentar. Mas é isso que eu ia dizer, ainda teve sorte de não ter sido uma fratura aí longitudinal, né? Uma coisa que não tinha como salvar. Foi uma fratura que, tipo assim, tinham duas fraturas, mas uma você percebia que já era mais antiga. Sim. Ele falou assim, olha, já tá mais escurecida ali. Ele falou, foi indo conforme o apertamento mesmo. O tipo de paciente mais difícil, né, doutora? Exatamente. Que já vem com a informação, já com vem, medo, você pega muita gente assim. Nossa, e hoje o paciente chegar com informação é muito comum, já chega com um diagnóstico, Chega de você propõe um tratamento. Ah, doutora, mas não dá pra fazer tal coisa? Eu vi no Google, alguém me falou, né? E às vezes o paciente fica um pouco reticente quando você explica o que tem que ser feito, ele faz aquela cara assim, tipo, mas será, né? Tem paciente que não, que aceita de boa, mas hoje chegar com informação é muito comum, né? O que é mais difícil? O paciente com informação ou o aluno com informação? Te confrontando. Olha, eu acho que o paciente. Porque o aluno, se ele quiser entender, ele tem condição para isso, né? Você tá ali para ensinar. Agora, o paciente, muitas vezes, você não tem como obrigar ele a acreditar naquilo e fazer o tratamento. Muitas vezes ele vai embora. Ah, então tá bom, eu vou agendar. E você não sabe o que ele faz da porta para fora, né? Então, tem muitos casos. E a informação do paciente, vamos dizer assim, é uma informação leiga, entre aspas. Né? Não, o aluno, ele vai ter um entendimento, ele vai, né, vamos dizer assim, discutir com o professor, chegar... Mas a informação do paciente é a mesma coisa quando a gente vê... Olha um exame da gente e fala assim, nossa, o que será isso? Vou lá no Google ver o que é antes de mostrar o resultado. O exame de sangue. Antes de mostrar pro médico, né? Isso, e a gente já começa a criar, né? Assim, ou preocupações, ou expectativas, e é muito comum E é uma informação leiga, porque é aquilo ali, só que o Google mostrou, mas tem muita coisa por trás daquilo, Agora né? é o chat GPT. Ah, chat não tem mais Google? Nem sabia. Não, tem, mas tem chat Google. GPT, gente, eu falo que eu não sei. Falei com a minha filha isso ontem, quando ela tá na faculdade, ela tava falando disso. Eu falei, vai chegar uma hora que vai, não sei se já não chegou, perde o sentido a gente ficar pedindo trabalho para aluno, porque ele simplesmente põe lá, o chat entrega pronto, gente. E bonitinho, não é assim uma coisa mal feita, nada. É impressionante. Ou faz a revisão pro aluno, né? Isso, faz a revisão, as referências aparecem direitinho. Sério? Sabe? Eu nem sabia que tinha isso. Você não sabia? Não. Thaís, qualquer coisa que você perguntar. Qualquer coisa que você perguntar. Além dele te dar resposta, se você falar assim, olha, faça para mim uma revisão bibliográfica sobre tomografia Conibin. Ele vai te colocar com referência bibliográfica, tudo com sentido, né? Então, eu falo, hoje pedir trabalho para aluno simplesmente por pedir, não faz mais sentido. Esse trabalho tem que estar associado a alguma coisa clínica. Tem até já a questão, tipo assim, o chat vai ajudar ou vai atrapalhar, né? Mas eu acho que se você souber usar com inteligência... Isso. Ele vai te ajudar, né? Ele vai te trazer informações e um trabalho mesmo que um aluno faça. Se ele levar aquilo como uma diretriz, ele lê aquilo, tudo bem, né? É informação confiável, mas o problema é que às vezes o aluno simplesmente pega aquilo e pronto, e nem leu, né? Porque não tem a consciência de que aquele aprendizado é para ele, que o chat é uma ferramenta, né? Mas hoje tem essa possibilidade. Então, os caminhos da educação têm mudado também, né? Se você for ver. Por isso que aquela coisa que a gente já falou, do interesse, de você se interessar, de você ir atrás, tem coisas para te ajudar. O chat vai te ajudar, né? O Google também pode te ajudar. Só que se você quiser usar isso como uma muleta, você também pode. Também pode. Né?
Então, você tem que ter muito claro para você qual que é o seu objetivo, o que você quer fazer. Porque depois você vai chegar no consultório, você vai se deparar com esse paciente também, que vai chegar com as informações, e quem que vai saber mais? Numa dessas, o paciente sabe mais que o profissional. Se o paciente estudou, né? Se o paciente estudar. Não tem essa Ele chance. colocou lá tudo que ele tá sentindo e o chat já... Porque, gente, é uma situação muito difícil se você ficar titubeando na frente do paciente, não é? Porque, Sim, por exemplo, sim. na minha área, endodontia, que é uma área que o paciente não vê nada do que você faz, não é verdade? Você vai Sim. fazer um tratamento, ele vai olhar no espelho, é como se você não fez nada. Então, muitas vezes é difícil Não você... quer pagar, né? Porque ele não tá vendo. Aham. Eu acho assim, é muito mais fácil o paciente querer pagar, sei lá, 20 mil reais num tratamento estético do que pagar R$1.000 numa endodontia. Sim, com certeza. Se ele não entender a necessidade daquilo, não é? Em manter o dente, E né? manter o dente. Porque muitos não entendem essa necessidade, como é muito melhor você ter um dente do que fazer um implante. É aquilo, o Isso. dente sempre vai ser o dente, né? É o original, né? Isso, é o Não- natural, Não tem né? nada melhor, né? Exatamente. Que o dente. Não vai ter material melhor E se o que profissional não tiver argumentos pra mostrar isso, eu não digo nem convencer, porque eu acho que você não tem que convencer ninguém, você tem que ensinar, mostrar a importância disso. Então, se o profissional não tiver argumentos pra fazer isso, ele vai sair extraindo o dente, né? Porque o paciente muitas vezes prefere. Né? E é mais fácil, né? Até pra nós, se for fazer, não é? O procedimento de extrair é mais fácil do que você fazer uma endo, depois fazer uma restauração indireta ali, ou, sei lá, uma prótese, uma coisa, não é? Não, mas eu cheguei até a ter pesadelo de pensar que eu ia ter que colocar um implante. Eu não quero colocar Doutora, um mas por que o interesse em endodontia? Porque é difícil a gente ver alguém que começou a faculdade mais tarde, sonho de odonto e nunca é endo, né? Olha, eu não tenho uma explicação assim, sabe? Nem eu sei direito isso. Eu sempre fui muito encantada por professores, assim, igual eu disse, os professores realmente me fizeram, é um dos componentes, assim, dessa minha escolha, foi a influência dos professores, né? A Lina Wen, a forma que foi mostrada a disciplina, isso me encantou muito. Eu não sei, eu nunca curti muito a área estética, assim, eu acho estético muito subjetivo, né? Não só na odontologia, em várias coisas, eu nunca fui muito ligada em nada que é estético, assim. Então, já começa por aí. Acho que não me cativava muito essa coisa de pensar na estética. E, por outro lado, a coisa da dor, tirar a dor. Na hora que eu comecei a entender isso, Salvar essa o dente, possibilidade, né? Nossa, isso até hoje é uma coisa que me encanta muito, assim. O paciente que chega com dor e no outro dia a secretária liga e fala, ai, graças a Deus eu dormi bem. Eu falo, gente, Não que tive que tomar o Olha, Rivotril, nem o Espidufem, nem o Ibuprofeno. Aí eu falo Pra assim, mim foi um... Então, que delícia. não é um alívio? É. E aí eu penso assim, nossa, eu consegui fazer isso, então isso é tão... Sabe? E Você eu poder comecei- mastigar. E acho que foi isso que durante a graduação eu comecei a perceber, essa possibilidade de eu fazer isso foi o que me encantou, sabe? Essa coisa lindo. de tirar a dor e de... Agora, depois também comecei a usar lente, né? Comecei porque, assim, eu não usava antes, aí agora meus olhos não funcionam mais se não for a lente. Ai, nem me fala isso. Já tive que investir numa lupa bem das boas, né? Como se diz, porque para poder garantir um bom serviço, porque a gente trabalha em região muito pequena, né? Sim, na endodontia. E graças a Deus tem a tomografia, né? Que também foi uma revolução aí pra gente, que ajuda muito. E Parabéns graças por a ser uma Deus. profissional que usa. Que usa. Nossa, gente, de reconhece, verdade. Olha, porque- foi muita mudança. Depois da Prime, pra gente, endodontista, com certeza. Porque o aparelho, né? A condição do aparelho de vocês é um diferencial muito grande, de verdade. Não tô falando porque são vocês. Mas pra gente mudou muito. Então, hoje a gente consegue mostrar para o paciente essa necessidade também, que é outra coisa, né? Porque às vezes o paciente está lá, você já radiografou e fala, ai, doutora, mas eu tenho que fazer outro exame? Tem. E por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, a gente consegue mostrar essa importância. E a maioria dos pacientes acatam, né? Claro que eu tô falando de uma situação de rede particular. Sim. Na faculdade, por exemplo, é diferente, né? O atendimento clínico que a gente faz, porque daí o paciente, na maioria das vezes, não tem condição financeira para fazer. Mas sempre no particular, hoje a gente não consegue mais. Na endodontia, não existe mais a possibilidade de trabalhar sem a tomografia. Já teve vários endodontistas assim que eu conversei que fala assim que tipo assim mudou a vida depois da Sim. tomografia, que não consegue. Ele falou assim, a gente fica até, não vamos dizer assim, não é acomodado. Ele falou assim, mas
Parece que a gente não vai conseguir viver sem. Porque, tipo assim, é um diagnóstico tão preciso. Ele falou assim, porque antes a gente tinha que fazer tanta coisa, às vezes, pra chegar, e às vezes nem conseguia. Daquele diagnóstico certinho. Exatamente. Porque tem, você vendo a trinca ali, ou não tem, ou tipo assim, né, melhor ainda, não tem nada. O que eu vou fazer para tratar esse dente, né? É muito diferente, é um diferencial. Eu tive há pouco tempo dando uma aula lá em Paranavaí, na Unifatesc, que eu fui convidada para dar aula, e falei de imagens, exames na endodontia, no curso de pós de endo. E nós falamos muito, eu falei muito da tomografia, porque na graduação, eles acabaram de sair da graduação, estão na pós, ainda é pouco conhecido isso, né? E aí eu fiz a captura de tela, tudo, né, do programa lá de vocês, tudo, e os alunos ficam encantados, eles falam, meu Deus, se a gente tivesse isso na faculdade, né, no curso, eu falo, mas pra gente usar com os pacientes, nenhuma clínica tem essa disponibilidade, a clínica de faculdade, né? Eu falo, calma, vai chegar o momento que vocês vão usar isso no dia a dia e vão ver como que é diferente, né? Vai pensar assim, como que eu fazia antes, né? E você vai errar diagnóstico, não porque você quer, mas vai errar se você não tiver tomo. Você desconfiou que tem uma trinca ali. Se você não tem uma tomo, você vai fazer o quê? Ou você faz uma endo que pode ser que seja um insucesso, ou você vai extrair um dente que às vezes não precisava, não é? Ai, que dó. E é verdade isso, né? E antes era assim, quando não tinha tomografia era assim, né? O que você vai fazer? Você não tem outra opção, né? Por exemplo, eu trabalho com radiografia digital no consultório, então é ótimo, já me ajuda muito mais do que a analógica, mas mesmo assim não é suficiente. Então a gente tem que agregar essas coisas, não tem jeito. E tem que saber lidar também, né? Porque não adianta também você pedir uma toma e não. E isso é conhecimento, né? Você tem que passar. E o aluno, enquanto aluno, ele tem que entender também a importância disso, porque senão ele acha que é algo a mais só. Não, mas eu tenho radiografia, não precisa, né? Não, você tem que entender por quê, para você poder solicitar, senão você não pede. E é igual eu falo para os alunos, até saber solicitar, né? Sim. O porquê, contar contar a história, como é importante, né? Qual exame pedir, né? Porque às vezes pede um exame que não é para ver aquilo que ele quer. Esses dias ligaram reclamando que a panorâmica não tinha ficado boa. Daí eu abri e falei, tá ok. Ah, não tô conseguindo ver se tem fratura no 11. Eita! Quase que eu falei, nem eu também não consegui. Então, é desconhecimento, né, do profissional. E isso é uma pena, porque alguém não ensinou para ele, ou ele não buscou essa informação, e aí a culpa é do profissional que fez, que não fez bem feito. Não, mas aí depois até que eu achei, assim, que o profissional foi, assim, vamos dizer, humilde, assim, e até falou, nossa, eu não sabia que não dava para ver. Olha, então eu vou fazer o exame. Aprendeu, então vou fazer o exame. Aí pediu o exame, então qual o exame que eu faço? E daí pediu o exame, né? Porque tem gente que ainda reclama e fala assim, também não vou mais mandar lá. Também vai ver uma fratura de raiz numa... Fala assim, eu vou pedir uma panorâmica em outro lugar. Mas, ó, eu ainda... Quando eu comecei a trabalhar em clínica, eu atendia em alguns consultórios, né? Antes de montar o meu. E hoje não atendo mais. Hoje tem um local que de vez em quando eu vou, que a gente acabou fazendo uma parceria bacana, eu gosto muito deles lá, enfim. E eles têm um plano odontológico da igreja deles específico lá. E esse plano libera a tomografia de um certo local só. Só que não tem a qualidade para endodontia que a gente precisa, né? Então, eles também foi aos poucos. Eu falei, olha, não adianta. Você pode pedir, mas para mim não vai resolver. Ai, doutora, mas é que o plano libera. Eu falo, olha, não dá, não adianta. Então, agora, alguns pacientes, tem alguns que não querem, né, pagar, porque já tem o plano. Mas aí já sabe, a gente conversa antes. Olha, pode fazer, mas provavelmente não vai resolver o que a gente precisa. Porque tem isso, não é toda tomografia que é igual. Né? Sim. E não vai trazer o resultado que a gente quer, principalmente para a endodontia. Então, nesse local, eles já estão mudando o pensamento. O proprietário disse que já foi conversar com o plano para ver se consegue mudar isso. Eu conversei com ele. Ai, que joia. Então, porque assim, não tem, né? Não adianta, não é chatice, não é uma coisa assim, ai, mas o que tem? Ele fez a toma em outro lugar. Não serve, para mim não serve, né? Não para mim, Aline, para endodontia. Pra endodontia. Entende? Não é eu pessoa, né? Não, de jeito nenhum, né? E então a gente tenta isso aos poucos fazendo essa mudança.
Porque senão a pessoa fala assim, mas ela falou tão bem da tomografia, eu olho lá e não tem nada. Mas é porque não consegue ver, né? Então, isso, tomara que dê certo, essa mudança aí com eles. Porque senão eu falo, não adianta, não me manda essa outra toma, porque não resolve. Né? Então, é assim, eu acho que a troca de conhecimento tem que ser dia a dia, né? Seja com o próprio paciente, seja com o aluno. Tem paciente que às vezes fala assim, nossa, olha, obrigada, doutora, eu nunca fui tão bem atendido, nunca recebi tanta explicação. Aí eu penso assim, como assim? Isso aí é o que eu tenho que fazer, sim, né? Sim. Eu não gosto de chegar num médico, num outro profissional, que ele simplesmente me passe uma receita e não me explique o que aconteceu. Então, isso todo mundo gosta. Ou que não te olhe nos olhos, né? Porque a gente vê muito hoje, não, aqui, ó, tá aqui, isso, só receita. Então, às vezes, uma forma do profissional se portar já conquista o paciente. Não é? Ele não sabe que resina que você usou, ele não sabe que cimento endodôntico que eu coloquei lá, não sabe. Então, não é isso, né? Isso você tem que ter para você, enquanto profissional, para garantir o seu serviço. Mas a forma de relacionar, de mostrar que você sabe, de querer que ele entenda, né? Porque todo esse conhecimento que nós estamos falando aqui, os profissionais têm. Ou entre professor e aluno, a gente passa. Mas e entre profissional e paciente? Também tem que ter essa transmissão de conhecimento, com uma linguagem um pouquinho diferente. Sim. Não precisa usar umas palavras aí, né, tão difíceis dele entender, mas se ele entender o que está acontecendo com ele, como eu disse na endodontia, que é uma área que ele não vê nada do que acontece, se você não conseguir fazer ele entender a importância, ele não adere ao tratamento, né? Ele vai procurar outro que extraia o dente dele, por exemplo. Entende? E vai resolver mais rápido. E a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Que não vai negar de fazer uma exodontia e fala, não, olha, realmente, tratamento de canal nesse caso, não, vamos extrair e fazer um implante. Todo mundo fala assim, odonto vai acabar. Eu falei, não vai acabar. Porque vai, as pessoas... Que é isso? Imagina. Eu penso que vai faltar profissional de odonto com tanta gente fazendo harmonização facial. Vai faltar dentista que cuida de dente. Eu já tive meus alunos até sabem dessa história que eu contei. Uma aluna que virou pra mim, eu tava dando aula de anestésio. Ela falou assim, professora, eu posso ir embora? Eu falei, pode, você não tá bem? Eu não quero aprender isso, muito complicado. Eu falei, achei até que ela tava brincando, né? Ela falou, não, eu queria. E eu assim... Desculpa, doutora. Não, mas juro por Deus. Eu olhei assim pra ela e achei que tava brincando, não tava. Daí eu falei, mas como assim? Eu não tô entendendo. Ela falou, sabe o que é, professora? Eu queria uma aula que você me desse só pra você me ensinar como que é anestesia pra harmonização, porque eu só vou fazer harmonização. Então eu não quero aprender essas técnicas. Mas vai terminar a faculdade como? Aí, coitado do coleguinha que for parceiro dela. Você imagina? Coitado do paciente dela da faculdade que não vai receber uma anestesia. Olha o pensamento, gente. Olha, fiquei tão indignada com aquilo. Aí, e ela foi embora ou ficou? Não, ela foi embora. Ela foi embora? Foi. Só que daí ela viu, né, que eu não dei muita bola, porque eu falo assim, gente, meus alunos são adultos, né? Eu não vou tratar igual criança, porque eu teria que ter dado uma bronca nela igual eu dava pro meu filho, pra minha filha, não é? Uhum. Eu só falei, olha, você que sabe, mas não é assim que funciona, porque como que você vai ter um diploma de dentista se você não conseguir fazer, no mínimo, as anestesias? Não tem jeito. Falei, você deveria ter feito um curso de estética, não sei, outro curso que te permita fazer harmonização, mas na odontologia você não tem como. Só falei isso pra ela. Ai, tá bom, professora. Aí depois ela voltou, do jeito dela, mas ela passou por todas as técnicas, fez, né? Mas passou de ano? Olha, acabou passando, porque a faculdade pressiona um pouquinho também com relação a isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que é uma situação que não vai ser uma grande profissional, não é verdade? Não adianta, gente. Eu sei nem que na harmonização, né? Se ou tem que ela mude muito, né? Tipo assim, que ela... Quando se formar, fala, não, eu tenho que estudar agora. Porque a harmonização, acho que esse que é o problema, é as pessoas acharem que é só ir lá e injetar. Banalizar, né? Entendeu? Porque acho que esse que é o problema. Por isso que não é que tipo assim, que eu acho que a harmonização é errado. Não acho, entendeu? Que nem eu tô falando, não vai ter mais profissional que cuida de dente. Isso. Mas é que, tipo assim, estão banalizando. Exatamente. Entendeu? Uma coisa que é muito séria. Claro. Tem que estudar muito. Lógico. E aí a pessoa acha que não, né? Que não precisa saber uma anestesia. Não precisa. Exatamente. Então eu falo, olha, você tem que ter um preparo emocional, assim, para lidar com pessoas, né? Seja paciente, seja aluno, seja quem for. Mas gente, se fosse dar aula, já ia tomar o Rivotril. E eu também. Não é que eu ia tomar o Rivotril. Eu já tinha perdido o réu primário.
Aí eu quase perco às vezes também. Porque eu acho que eu não tenho toda essa paciência, não. Eu já ia falar, minha querida. Já ia falar igual o Pedro. Isso aqui não é vida, isso não é vida real. Na vida real não é assim. Na vida real não é assim. E você se depara, né? Sempre. Vocês lidam com o público também, vocês sabem, né? Eu tive uma paciente essa semana passada, precisava passar um antibiótico. Doutora, eu quero tomar tal. Aí era uma senhorinha, assim, uma senhora, né? Eu falei, olha, pro teu caso, o melhor é esse. Não, mas, ixi, eu já tomei tal e tal, eu tenho problema estomacal, eu fico mal quando eu tomo antibiótico. Eu falei, não, mas esse que eu tô te passando é o mais, né, indicado para essa situação. Tomou. No segundo dia ela ligou. Antes de ontem. Eu falei pra doutora, eu não tô passando bem. Eu tô com ânsia de vômito, eu tô isso, tô aquilo. Eu falei, ai, gente, né? A gente não sabe exatamente se é um antibiótico. Aí troquei por um segundo, que eu acredito que seja, mas não o que ela pediu. Aí ela falou assim, mas eu quero tomar aquele que eu pedi. Eu falei, olha, falei pra secretária, nem me passa o telefone, fala que não, é essa a receita. Se ela vai tomar ou não, a gente nem, né? Eu nem tenho como saber. Mas essas situações que eu falo, a gente tem que se cercar de conhecimento. Não tem jeito. Porque numa dessas você vai na do paciente, né? E aí, aquilo que ela queria tomar não era o indicado. Às vezes situação. Tipo, você quer viver em paz. Você pega e fala, ou com a razão. Né? Mas a gente não pode. Infelizmente, não pode, né? E eu me preocupo com isso, porque eu penso assim, quantos profissionais que vão permitir isso? Seja na odontologia, seja na medicina, e que nós podemos ser as vítimas, vamos dizer. Não é verdade? Nem me fale. Nossa, de verdade. Medo de ir para um hospital. Eu penso muito nisso. Eu tive no hospital ao ano passado, com uma dor na perna e tal, e eu saí de lá com uma receita, no mesmo receituário tinha a prescrição de dipirona e lisador. Lisador é dipirona, né? E foi uma médica que me prescreveu isso. Na hora, eu tava ali com dor, tudo, eu só peguei a receita e fui. Aí eu falei pro meu marido, passa na farmácia e pega. Daí ele olhou e falou, a gente não tem isso em casa? Aí eu olhei a receita, eu falei, gente do céu, ela me passou 2 analgésicos, o mesmo analgésico, né? E será que ela errou sem querer? Será que eu tinha que tomar um outro remédio e ela se enganou aqui? Né? Só que assim, eu tenho conhecimento de reconhecer isso, mas o outro, talvez não acontecesse nada, né? Só tomei uma dose elevada de lisador, mas tá errado. Talvez você dormiria mais. Dormir um pouco mais. Então, quantas vezes pode acontecer e a gente não saber? Porque nós somos leigos em tudo, né? A gente tem um conhecimento de uma área, mas e as outras que nós somos leigos? A gente fica na dependência de um profissional. Eu sempre falo que é importante ter dentista, médico, um advogado na família. Tudo na família. Assim. Sim, que você possa confiar. Que você possa confiar, que possa falar, não é minha especialidade, mas eu sei que tem alguém que... É verdade isso. Então eu repito, eu sei que eu sou chata, porque eu fico, assim, né, criticando muitas coisas, tudo, mas eu acho que é assim que funciona, não tem, né? Não tem como você fechar os olhos para as coisas, né? E hoje, com essa facilidade de informação, de propagar informação, então, assim, eu quero saber alguma coisa. É muito mais fácil eu procurar no Instagram, no TikTok, né? Porque ele vai ter um monte de gente falando de uma forma descontraída. Para que eu vou ler um artigo se eu tenho informação rápida ali? Esse é o pensamento, na maioria das vezes, não é? E com isso se difunde coisa boa? Sim, mas a difusão de informação errada é muito grande. É muito hoje, grande. Né? É muito grande. E a gente tá ficando tão ruim na leitura, né? E eu acho uma dificuldade de ler, assim, de escrever. Às vezes eu me pego, assim, escrevendo e falo, nossa, eu tô perdendo. Abrevia palavras, né? Mas até na escrita mesmo, assim, né? Manual, né? Na destreza, né? Porque é muito... Sim, você vai perdendo, né? Vai perdendo. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar que eu acho importante, que é isso que a gente precisa, doutora. Profissionais e professores que tenham esse empenho. Sim. Né? Porque às que vezes... Que não se acomodem. Né? Às vezes a gente fala assim, mas é porque o aluno não sei o quê. Mas se não tiver um professor que incentiva, que tem uma história para contar, é igual a doutora falou, não é só o conteúdo. Não. O conteúdo, se você passar para ele da maneira correta, e ele vai procurar e vai estudar, mas ele precisa também de alguém que tenha uma história, tenha uma experiência, tenha um incentivo. Sim, né? Influencia demais isso, né? Principalmente os alunos, muitos que estão na faculdade particular, eles trabalham... A maioria, os meus alunos, o curso é noturno,
né? Trabalha, a gente sabe que não é fácil, né? Você trabalhar o dia inteiro, depois ir aprender, né? Já são pessoas, às vezes, mais velhas. Né? Tem então... uns que você vê que estão assim, sabe? Dá até dó de você, né? Porque tá ali tentando, mas tá cochilando, porque tem esse cansaço todo por trás, né? Mas a partir do momento que ele consegue entender essa importância, ele vai buscar de alguma forma, nem que ele tenha que estudar um ano a mais, não é? A gente sabe, quando a gente quer, a gente vai atrás. Então, e a história é muito inspiradora, assim, Doutora, e quais os planos profissional e pessoal para os próximos 10 anos? Nossa, 10 anos. Sim. Não, porque a doutora falou que planeja tudo certinho, então eu acredito que a doutora já tem um... Olha, eu não tenho grandes planos de mudança na profissão, assim, sabe? Eu sou muito feliz onde eu estou, né? A gente trabalha numa equipe, nós somos em 4 profissionais, que graças a Deus eu falo, é mais uma coisa enviada por Deus, assim, porque a gente forma uma equipe muito bacana. Então, a minha intenção é continuar, né? Lá, se Deus quiser. Eu tô ingressando um pouquinho mais também na área de cirurgia, tô fazendo um curso de atualização, porque é uma área que eu sempre gostei, e na endodontia eu sinto falta, né, porque na parte de acesso para endodôntico, essas coisas, eu ficava um pouco, assim, fugindo um pouquinho e tal, então eu quero agregar isso. Nunca para, né, o estudo. Não, nunca para. Então, eu estou bem contente fazendo esse curso para associar, né, no meu atendimento. Minha intenção é me inserir cada vez mais no atendimento clínico, que é o que eu gosto muito, né? Muitos me perguntam se eu vou fazer doutorado. Não tenho a intenção, sabe? Não tenho para o lado da pesquisa. Eu falo assim que acho que eu não tenho mais idade para isso. Sim. Então, eu não tenho essa intenção, né? Estou muito feliz ali quanto essa questão da docência, né? Que foi algo até meio sem querer, porque eu não tinha tanta pretensão, mas eu vi o quanto isso me faz crescer enquanto profissional. Então, eu quero continuar estudando e quero continuar, né, podendo ensinar, sabe? Agregando coisas no meu atendimento clínico. Porque a gente tem muita tecnologia, a gente tem novidades saindo sempre, né? Que é uma coisa que a gente tem que ir agregando muitas vezes. Então, a minha intenção é isso, é buscar informação. Eu sou incansável nessa coisa de querer aprender, sabe? Eu estou sempre querendo aprender. E isso eu quero continuar. E quero poder passar isso para as pessoas, né? Com relação a planos pessoais, também não tenho muitos. Acho que eu estou numa fase, graças a Deus, muito Já está tranquila. numa fase assim, tipo assim, quando essa última prestação sair de casa... ou não tá pensando nisso ainda. Vai demorar então você um pouco, quer que né, pra última prestação Não, sair, eu não quero que saia de casa. A minha filha mais velha tem 22 anos e ela fala, né, logo tem planos, assim, de fazer, e eu falo, não. Mãe, mas você vai querer que eu moro sempre com você? Vai morar sempre, só se casar. Aí eu deixo sair. E me der netos. Então eu sou muito, assim, protetora, né, eles até reclamam, tudo. Minha filha fala, você tem que fazer terapia, mãe, porque você é demais. Ai, que bom, que bom. Porque eu também sou assim. Né? Então, é bom saber que existem pessoas como eu, que não sou só eu a louca. Exatamente, por isso que eu falo que é bom conversar, porque a gente vê que não é só gente. Então eu não quero que saia, quero que fique, né? Os namorados vêm pra casa, isso é melhor, né? Tenho coisas pagando, né? Quero terminar de pagar e fazer novas contas, porque eu acho que fazer contas é sempre bom, porque faz estimula a gente trabalhar, né? Exatamente. Então, não pretendo. Tem gente que fala assim, eu quero zerar minhas contas. Não, eu não quero, não. Eu quero terminar essa e já fazer outra, né? Eu sinto um prazer em ver que tá dando conta de pagar e tudo. Não é assim? É outra coisa que eu acho que faz bem, né? Faz bem. Eu não tenho essa pretensão de falar assim, eu quero dinheiro suficiente para eu poder parar de trabalhar. Não quero também, não. Eu quero parar de trabalhar quando eu já consumo, assim, que a doutora queira comprar? Viagem. Não, comprar não, mas viagens. É outra coisa que eu sou apaixonada. Gente, acho que todo mundo, né? Bom, eu acho, né? Não, acho que não, você não era antes. Mas a gente vai se adaptando, vai mudando às vezes, né? Eu gosto muito. Eu tenho, assim, eu sou esquisita pra viagem, fala a verdade. Esquisita. Eu sou esquisita. Tipo assim, meu marido chega e fala, a gente vai viajar pra tal lugar. Eu falo, que legal. Daí eu fico animada, a gente conta pras crianças, aí fica feliz.
Aí depois vai chegando perto da viagem, vai me dando tipo uma depressão pré-viagem. Ai, por que que eu fui aceitar? Tipo, ai, que trabalho. Não, tipo assim, não sei, vai me dando uma coisa ruim. Um medo. É um medo, eu não consigo arrumar a mala antes. Eu sempre tô meio atrasada pra arrumar a mala. Sim. Já aconteceu da gente quase perder voo porque eu não terminava de arrumar a mala. Deus, jura? Daí gera um estresse que meu marido fica bravo comigo. Sim, Daí, então, aí depois que eu tô na viagem, daí eu adoro. Você fica bem. Aí só que se for uma viagem muito longa, eu canso rápido também. Aí eu quero voltar logo. Mas gosta bastante. Eu também gosto bastante de ficar em casa, mas pra eu sou viajar... muito caseira. Porque daí o retorno pra casa é uma delícia, não é? Assim, eu adoro, né? Eu adoro viajar. Mas daí quando volto, você fala, ai, que delícia minha casa. Mas desfazer mala, né? É a pior parte. Então, eu também tenho essa parte é dificuldade ruim. de desfazer mala. Então, daí, vai chegando no final da viagem, eu já começo a sofrer, porque eu vou ter que... E daí, na ida, quando você... Por exemplo, assim, se é uma viagem longa, você entra no avião, ai, tudo é gostoso. Isso. Aí, quando você tá volta, vai falar, ai, meu Deus, eu tenho que ficar tudo isso dentro daquele avião. Depois tem que ficar em aeroporto. Então, tipo assim, eu gosto, mas, tipo você assim... tem um sofrimento associado. Eu tenho um sofrimento associado, que agora acho que eu consigo controlar mais, assim, sabe? Mas... Se for uma viagem aqui, assim, vamos dizer, que não for... Meu marido fala assim, você prefere ir ou ficar em casa? Acho que eu prefiro ficar em casa. Mas é uma característica Só que ele gosta sua, muito, né? e meus filhos também. Então, eu falei assim... Você acaba cedendo. E daí as crianças crescem. O que eu fico feliz também, assim, que me incentiva aí, é ver a felicidade das crianças, né? Que não são mais tão crianças. Mas, tipo assim, de ver, assim, depois eles aproveitando, né? Então, daí... E eu acho engraçado dos meus filhos que eles gostam também, assim, de saber a história. Sabe? Olha das coisas, dos lugares. Então, tipo assim, eu fico incentivada por isso também, né? Talvez se fosse só você não iria, né? Mas por eles, assim, e depois quando eu tô lá eu acho legal. A minha dificuldade é arrumar a mala. Pra ir desarrumar a mala quando voltar, que dá preguiça daí. Vocês sempre viajam juntos? Os 5? Sim. Agora, o mês passado, eu e meu marido fizemos a primeira viagem só nós dois. A primeira viagem? Para não dizer primeira, há uns 10 anos nós tivemos que ir até Recife para atualizar, fazer o visto, alguma coisa assim americano. Então a gente foi, mas foi uma viagem assim de bate e volta. Agora, o mês passado nós fomos na primeira viagem para ficar, nós ficamos 5 dias fora, fomos, sabe, assim, a primeira vez. E isso porque no início do ano nós viajamos nós 5, fomos pra Argentina, e aí meus filhos não gostaram muito. Eles falaram assim, ai mãe, isso é viagem de velho, sabe? Tipo, nós fomos conhecer pontos turísticos, assim, meu filho falava assim, ai meu Deus, obelisco, pra que eu tenho que ver isso? Tipo, ai mãe, você e o pai tem que viajar sozinho. Eles começaram com isso, sabe? Foi muito engraçado, porque daí eles não curtiram muito essa viagem, falaram que a Argentina não era o lugar que eles queriam ter ido, não gostou muito. Argentina. Então, aí tá bom, aí meu marido ficou, né, a gente ficou com isso, então nós vamos voltar pra Argentina, dessa vez nós fomos pra Bariloche. Só que daí pra Bariloche, que fomos só nós dois, aventura, neve, não sei o quê, daí eles aqui em Maringá na mensagem assim, agora que vocês viajaram sozinhos, vocês foram pra um lugar legal, né? E se você soubesse, acho que a gente queria ter ido. Eu falei, não, vocês mandaram vir só nós dois, então, só nós dois, né? Né? Então, mas a gente até então só viagem nós 5, né? Nós 5. E eu falei, é um privilégio, porque que nem a minha filha tem 22 anos, já poderia não querer mais viajar, né? Sim. Agora vamos passar o Natal fora, vamos nós 5 de novo, sabe? Então, assim, é muito bom, né? Eu fiz uma viagem. Doutora, pode contar pra onde vai? Eu vou pro litoral passar Natal. Que delícia. Em Santa Catarina, minha irmã vai também. Aí reservamos uma casa grandona, assim, sabe? Pra ficar junto. As minhas 2 sobrinhas, filhas dessa minha irmã, são a idade bem próxima dos meus. Isso que é gostoso, então, né? Primos. Né? Assim. Eu falei, vai ser, né, provavelmente bem bacana. Então, por mais que seja uma viagem próxima, tudo, mas a gente tá na expectativa, porque é diferente. Nós nunca viajamos juntos. Com a família da minha irmã. Então, eu acredito que também vai ser bom. Então, esses planos de viagem, nossa, motiva muito a gente em casa, sabe? A gente gosta muito. Eu fico meio nervosa quando eu vou viajar com as irmãs. Né? Ah lá, Thaís, agora puxou pro seu lado. A Thaís fica mais porque ela nem quer viajar com a gente. Ela viaja só ela. É muita gente. Não, a gente tem uma história engraçada de viagem, que a gente foi com as crianças para Orlando, e minha outra irmã tem 4 filhos. Então, aí juntou mais os 2 meus, e a maioria é menino. Então, eram 4 meninos e 2 meninas. A Tayane não tinha filho ainda.
Tanto que ela não ficou muito com a gente na viagem, sabe? Eu fui, fiquei com a família e depois saí. Nem no avião junto com a gente ela não foi, sabe? só. Imagina pegar aeroporto com 6 crianças se jogando no chão. Eu já tive essa experiência também. Aí a gente, na volta, da minha irmã com os 4 filhos dela, né? E daí eles se dividem, para meu cunhado fica com 2 e daí o mais velho fica, né? Aí eles vieram na saída de emergência, que daí a poltrona não reclina muito, né? E daí, imagina, de Miami até Brasília. Sim. Aí meu cunhado pediu em Brasília, olha, será que daria pra gente numa poltrona mais confortável, né? Só que daí são 6 da família deles, né? Não é fácil fazer essa troca. Não é fácil fazer a troca, né? Aí a gente tava sentado assim no avião, daí veio tinha só uma senhora na poltrona da frente, né? E nós atrás. Aí a comissária de bordo veio e falou pro meu marido, olha, será que vocês não se importariam de trocar de lugar? Já tinha conversado com a senhora falou que trocava lugar, porque a gente tem uma família que é um pouco maior e a gente precisava relocar eles aqui, né? No avião. Meu marido... Quem? Qual família? Uma que tem 4 filhos? Não, eu não vou sair daqui, porque eu não vou sentar perto deles. Daí éramos, não, senhor, mas não sei o que. Daí meu marido, não. Aí o senhor que tava do lado falou assim pro meu marido, aquelas crianças, né, que tava se jogando lá no aeroporto. Daí meu marido, aquelas crianças. Eles estavam famosos já. E vocês fingindo demência, que nem e a aeromoça toda sem graça explicando meu marido, até que meu marido deu um sorrisinho e falou assim, não, pode falar pra eles virem pra cá, são os meus sobrinhos. Acho que a aeromoça já tava agoniada, né? Falou, gente, o que eu faço? Não, mas pior foi o senhor do lado. Nossa, as crianças aquelas crianças que estavam se jogando lá no aeroporto, no chão do aeroporto. Não pode falar mal nunca, né? Porque você não sabe. Imagina se ele fala mais ainda, seu marido ia falar, putz, mas é meu sobrinho, né? E agora chegou a minha vez. Agora chegou a vez com dela. Criança que se joga no chão. Se bem que o Pepe ainda... Ele é tranquilo, né? É porque, assim, os meus meninos e os meus sobrinhos são muito próximos de idade. O terceiro filho da minha irmã tem 45 dias de diferença do meu mais novo. Igualzinho. Então, eles são praticamente irmãos. Então, quando eles eram pequenos e juntavam... Pega fogo daí, sempre tava junto, na verdade, pega fogo, né? E aí, imagina, cansado de um voo noturno. Nossa, gente, depois, voo longo. tinha que ficar... Ficamos, tipo, umas 3 horas no aeroporto em Brasília. Nossa, então, eles estavam tocando terror no aeroporto. Era criança deitada no chão, abrir o pote de Nutella para comer Nutella. Olha. Sua família também tem essa farofada, doutor? Ou vocês têm mais? Menos. Mas a primeira viagem internacional que nós fizemos, eu tenho uma cunhada que mora nos Estados Unidos, então nós já estivemos lá algumas vezes. E a primeira vez que nós fomos nós 5 de casa, meus filhos eram menores. A minha cunhada de Brasília, que também tem um menino da idade do meu sogro, minha sogra. Então tinha assim, pessoas de idade, né? A criançada, 4 crianças. Primeira vez que a gente estava indo, então assim, compramos voo, acho que devia ser o mais barato na época, com um monte de conexão. Nós ficamos parados no México, acho que 6 horas no aeroporto. Meu Deus! Então era criança chorando, era criança, né? O meu sobrinho, que não tinha, ele não é tão próximo dos meus, porque mora longe, então não tinha tanta intimidade, assim. Daí ele e o Guilherme se batia, sabe? Sempre que queria o mesmo brinquedo. Gente do céu. Aí meu sogro, que é mais quieto, assim, mais senhor, ele falou assim, nunca mais. Nunca mais. Não me chame, porque... E realmente, depois nunca mais fomos todo mundo junto. Aí vai, mas... Cada um na sua época, sabe? Mas depois não quis mais viajar com a gente. Não, viajei. Lembra? A gente foi pra praia. A gente foi pra balneário. Lembra que o Davi derrubou quase que a estante da casa com a testa? Gente. E você tem que ir com aquele espírito assim, né? Tudo bem, eu vou ajudar, vou encarar, porque se você achar que vai ser uma paz, não vai e quando ser. não tem filho, a gente enxerga as coisas de maneira diferente, não é? Exatamente. Aí depois você tem a coquinha aqui, ó. Vai, Thaís, vai, porque é bom. Mas é assim, só que, por exemplo, você vai viajar com o seu, é uma delícia, porque você vê, né, a felicidade dele ali, então, independente de onde você tá, o lugar é gostoso, só que é mais trabalhoso, lógico. Mas ele é igual a tia, ele, uns 4 dias, ele já começa a pedir pra voltar. Que ele quer a casa dele, o quarto dele, sente os brinquedos, falta, ele né? sente falta. Eu sinto muita falta da comida. Dependendo de onde tá, né? Se você tá em local que é muito diferente. Nossa, eu sinto. Eu não tenho esse problema. Eu sinto muita falta da comida. Eu falo assim que as vezes que a gente foi para os Estados Unidos, todas as vezes eu emagreci.
Olha, e era pra ser o contrário, Eu sou do arroz e feijão, Sim. sabe? Eu não sou muito Mas eu também sou, mas eu tenho na minha cabeça. Tipo, é um período. Um período, não, vou mas aproveitar, eu vou vou- experimentar. Então, eu não já- consigo ter isso. É. Entendeu? Eu sinto falta mesmo. Eu sinto falta de, por exemplo, assim, deitar na minha cama, de ter a rotina. Eu gosto de rotina. Sair da rotina que eu acho que te incomoda. Me incomoda sair da rotina. É. Coisas de última hora me incomoda muito. Então. E a viagem é tudo de última É. hora. Assim, por mais que você planeje, você tem que estar... Principalmente se for uma viagem de voo, né? Que aeroporto é sempre uma surpresa, né? Essa última viagem mesmo que nós fizemos, eu e meu marido, na volta, nós ficamos 10 horas no aeroporto. Porque foi transferido o nosso voo 3 vezes. E a gente falava, ai, se tivesse com as crianças... Que nem é criança mais, né? Mas a Mas gente já criança, tá né? imaginando. Mas a gente fala, seria muito pior, né? E como que foi sua cabeça, doutora, nessa viagem, sem as crianças, assim? Você sabe que eu me surpreendi? Porque eu tava apreensiva antes e toda hora eu falava assim, ai, pra eles, né? Ai, a mãe vai ficar com essa... Mãe, de novo essa conversa? Ai, mãe, para isso aqui. E eu achei que eu fosse ficar um pouco... Mas aí eu relaxei totalmente, assim. Foi bem gostoso, sabe? Conseguiu aproveitar. Eu não fiquei com aquela coisa, porque eu ficava... Eles se viram, né? Minhas filhas dirigem, imagina. Eu nem precisava ter essa preocupação. Mas a gente se preocupa. Eu falei pro Guilherme, ó, você não vai sair à noite... sozinho. Ah, mas a Ana Luísa me busca. Eu falei, não, eu não quero. Você não sai à noite. Assim. Né? Então, sabe, preocupando assim com tudo. Ó, filhinha, se não der tempo de fazer almoço, você pede comida, né? Querendo deixar tudo encaminhado. Mas depois que eu tava lá, eu sabia que eles são muito cabeça, né? Eu sabia que ia dar tudo certo. Então, mas toda hora fazendo uma chamada de vídeo, né? Mandando uma mensagem. Ainda ficou assim? Fica, não tem jeito, né? Mas foi muito bom. Então, assim, provavelmente nós vamos repetir, né? Se Deus quiser. Começar a acostumar, né? Começa a acostumar. Mas aí eles já falaram que cada vez que nós formos viajar, que eles vão querer saber aonde é. Porque Antes de depende- decidir, né? Olha como eles são, né? Espertos. Mas essa coisa de aeroporto é sempre complicado. Principalmente se você tiver com criança. Porque você nunca sabe, né? Se vai ser transferido, se vai mudar, atrasar. Nossa, eu tenho várias histórias de aeroporto, assim. Então, é difícil tenho mesmo. também. Né? Eu tenho uma aqui. Nossa. Vamos até encerrar. Vamos encerrar, porque se eu senão contar a gente história... Pode ser um outro podcast, doutora. nós vamos ter que fazer combinar. outro, né? Por Nós mim vamos já ter que fazer- podemos marcar. pra porque poder marcar outro. Não dá tempo da gente falar tudo. Doutora, acho que a gente já passou por toda a sua história, assim. Sim. Que muito bonita, inspiradora, muito inspiradora. Que bom. Tô assim... obrigada. Me inspirou Uau. a estudar mais, me inspirou a estudar mais, viu? Ó, Falei, tá vendo? A gente é um exemplo que dá pra estudar. Dá Dá sim. A gente já vai deixar outro marcado pra gente falar só sobre perrengues de viagem. Isso, ótimo. A gente tem aqui vários... Sempre tem. A gente já traz elencado, assim, ó. Tem que separar umas fotos, né? Pra provar. Pra Olha, provar. aconteceu isso. E pra finalizar, a gente gosta de fazer perguntas rápidas. Então, o que vier na cabeça da doutora, a doutora responde. Tá bom. Eu vou fazer uma que é a primeira, porque eu sei que as pessoas estão escutando o podcast e já se preparando. Então, eu tô tendo que fazer perguntas novas, rápidas. Sim. A Thaís falou que eu não posso fazer essa, que é muito chata. Eu falei, não pergunta isso. Oh, mas meu ela quer Deus. perguntar. Tudo bem. Quem que controla a irmã mais nova? A irmã mais velha? Não controlo. Não controla. Não, né? Ah, A mas gente nova é muito de tenta. opinião. Ela é brava, mais nova, vixe. Eu sou mais brava. É. Eu que mando. Sim? É. pronto, então tá bom, desculpa. Então, pronto. Ela é Fazer minha o quê, né? mãe, Eu ela é sou minha mãe dela. segunda mãe, né? Ela me trata como filha às vezes. Uma mãe Não muito tem boazinha, jeito, uma né? mãe muito boazinha. Eu não tenho o que Não falar. tem jeito, né? Mas eu vou perguntar porque eu quero sinceridade. Pois não. Já saiu de casa sem escovar os dentes? Já. Eu também. Já. Gente, eu não lembro de ter saído de casa assim. Só se for, tipo assim, ir buscar uma criança. Eu já saí por preguiça. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, tô com perguntas novas, eu vou te fazer. Aí meu marido é o controle, né? Ele falou assim, já amor, já esqueci de escovar o dente. Esquecer, gente, esquecer. Não, é ruim, né, pensar assim, mas não... Não, é vindo do Xande. Não, vindo do Xande, eu acredito que ele esqueceu mesmo. Já, mas ó, não é uma experiência boa, porque às vezes, quando eu respondi sim, é coisa assim que eu sei que não vou demorar muito, vou voltar. Mas parece que é nessa situação que você encontra alguém, né? Sim. E aí você vai conversar com a pessoa, você tá com bafo, né? Então você... Aí, tá vendo? Então, sim, mas Sim. não recomendo, não, porque não vale a pena correr esse risco. A doutora ficou chateada com a pergunta? Não. Posso continuar? Eu falei, eu quero ver o dentista sincero.
quero agora. Ai, não, nunca saí. Nunca Escovei com tantos movimentos. Mentira, nada. Passei até o fio dental antes de passei sair. até é mentira. Quem responder isso é mentira. Eu coloquei aqui o que mais te empolga. Mas acho que a doutora, assim, já demonstrou essa. tanto eu falo, amor. putz, Assim. que chata falar isso de novo, mas é aprender. De verdade, eu não posso negar. Eu gosto muito. Um apelido de infância. Olha, eu tinha um apelido, Minduim. Minduim? Mas isso só vai lembrar quem era do meu grupo do balé. Tinha um desenho na época, um personagem lá que era bem branquinho, assim, que era bonzinho e tal. E não sei por que eles começaram a me chamar disso, mas era. Só quem sabe disso é a turma do balé. Mas depois nunca mais. Acho que nem minha família sabe disso, porque foi bem uma época, sabe? Não tenho mais, nunca tive. Uma saudade. Meu pai. Gostaria de ser uma celebridade? Ai, não. Não? Não, acho que não vejo essa necessidade, né? Imagina, seria um pouco cansativo, eu acho. Tem algum esporte favorito? Eu sou bem avessa a esporte. Não tenho. Eu gosto muito das... Não que eu pratique, mas a parte de ginástica rítmica, essas coisas. Quando tem pra assistir, tudo, eu adoro. Eu fico ali focada. Mas não que eu pratique, né? Mas acho que tem a ver um pouco com a dança, que é o que eu gosto. Sim. Então, pra mim é... Eu adoro. Se balé fosse esporte, então seria balé com certeza, mas não é. É um esporte, né? Eu gosto muito. O que faz em um dia sem Wi-Fi e internet? Cozinho. Sério? Na época de pandemia, por exemplo, que a gente ficava muito em casa, cansava de ficar no celular, eu e minhas meninas, a gente adora. Então, assim, comida. Com certeza ia fazer comida. Fazer bolo, fazer alguma coisa assim. Sol ou lua? Lua. Lua. Gosto da noite, gosto de tempo nublado, frio, chuva, eu também adoro. Fico olhando a previsão do tempo todo dia para ver quando vai chover. Amo. Sabe aquele tempo que amanhece escuro, assim, meu marido fala, ai, que depressão. Eu falo, não. Não, eu também, eu adoro. Olha que coisa. Desculpa. Música preferida? Não, mas assim, música popular brasileira, que é que eu mais MPB, gosto. assim? MPB, que eu mais gosto. Não sou muito de ouvir música. No carro, eu não tenho hábito de rádio. Não ligo rádio no carro. Eu falo que eu tenho que andar com os meus pensamentos, colocando em ordem as coisas. Mas você anda em silêncio? Ando. Se tiver com os filhos, as coisas, eles geralmente ligam, pedem pra ligar. Mas eu sozinha, você não vai ver o meu rádio do carro ligado. Nem fone, nada. Não gosto de um fone de jeito nenhum. No consultório sempre vai ter música, fica ligada ali, né? Sempre as MPB, que eu gosto bastante. Mas no carro me incomoda. Não sei. No carro parece que eu vou organizando, eu vou fazer tal coisa. E a música... A música atrapalha um pouco. Eu já me distraí dirigindo. Eu tenho que abaixar a música ou o que eu estiver escutando às vezes para estacionar. Já ouvi pessoas falando isso também. Vai entender, né? Se estiver viajando, as coisas, aí tudo bem, assim, com a família. Mas eu sozinha, não ouço. Tem alguma tradição que seus pais faziam com você? Algum hábito que você tem passado para os seus filhos ou quer construir com eles? Olha, eu acho que é isso que eu venho já, né, construindo, assim, essa coisa de missa, final de semana, né, final de semana encontrar a família, fazer café, se reunir, sabe, coisas nesse sentido, assim, nada muito específico, mas o hábito familiar mesmo. Legal. Deixa eu ver, primeira coisa que faz ao acordar? Rezo. Eu acho que é isso, doutora. Tem um vício, mas aí a gente já sabe que é a Coca, né? É a Coca. Hoje eu já parti para Coca Zero para tentar consumir menos açúcar, para dar menos peso na consciência, mas não deixo de tomar. Doutora, que prazer te conhecer. Obrigada. Nossa, eu imaginava a doutora mais séria, assim, mas a gente começa a conversar e começa a perceber tantas coisas em comum, assim, né? Sobre família. Bom demais, né? Por isso que é gostosa essa conversa, né? Pra gente ir. Uma história muito inspiradora. Fiquei muito feliz em conhecer a história. Parabéns por não se acomodar. Obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. É um prazer compartilhar é difícil, isso. Né? A gente não se acomodar. E vicia também, viu? A gente vicia em coisa ruim e coisa boa, né? Então, você... É viciante isso, assim. Você querer sempre mais, querer aprender, né? Não é pra mostrar pra ninguém, pra você. Você saber que hoje você sabe um pouquinho mais do que você sabia ontem e é muito
instigante isso, sabe? Então, eu gosto de difundir essa informação, porque eu acho que ninguém perde, né? Aprendendo, ninguém perde. Não. Então, Meu pai sempre falou que se tem uma coisa que ninguém vai tirar da gente é o conhecimento. Conhecimento. Exatamente. Ele falou, eu só vou deixar uma faculdade pra você. Não vou deixar, não espera bens, não espera nada. Vai ser só a faculdade. Sim. E aí, a partir dela, você vai construindo suas coisas, né? Sim. Eu penso isso também, concordo com isso. Doutora, muito obrigada, viu? Imagina, Deus eu que abençoe. Amém. Todos nós. Gente, esse foi mais um Primecast. Estamos terminando inspiradas. Até a próxima. Até a próxima.